Olá, bem-vindo ao Simprocast, o podcast do Simpro. Eu sou a Aline Bertoldo e hoje nós iremos falar de um tema muito importante, que é a vida após os 50 anos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje uma convidada especial, que é a nossa amiga fisioterapeuta Luciane Monsef. A Luciane, eu vou trazer aqui um pouco do currículo dela e ao longo do nosso bate-papo a gente continua, falando sobre. Ela é graduada pela Universidade Estadual de Londrina, tem pós-graduação em RPG e em Pilates Solo e Método Flow. Foi docente da UEL também e é sócia de uma clínica de fisioterapia em Londrina. Além disso, a Luciane estava me falando aqui que foi jogadora de vôlei profissional aqui atuando pela nossa região. Seja bem-vinda, Luciane, para o nosso bate-papo. Envelhecer não é uma escolha, né? Afinal, a cada dia que passa, nós vamos ficando um pouquinho mais velhos. Mas nós podemos escolher os caminhos que vamos percorrer para ter uma vida mais saudável nesse processo de envelhecimento? Sim, muito obrigada pelo convite. Fico feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência desses 38 anos, somado com a experiência de ser ex-atleta. Então, isso desenvolveu muita atividade física da minha família e me fez acompanhar durante muito tempo o esporte. Meu pai era diretor do futebol de Ribeirão Preto, do Botafogo. Eu acompanhava nos jogos, acompanhei minhas irmãs, uma nadava, outra jogava vôlei. A minha mãe sempre fez exercício físico. Era da época de fazer ginástica localizada e ela sempre estava presente nessa ginástica localizada. E foi tudo muito correndo dentro desse modo exercício. Isso enraizou e eu procurei uma profissão que está relacionada a exercício físico, a manter-se ativo. E um exemplo que eu posso dar, dos caminhos que a gente escolhe para envelhecer, é minha mãe, que tem hoje 93 anos, é saudável, se locomove, é autônoma, mas com uma assistência. E o que fez isso dela? Se ela envelheceu, se nós envelhecemos, é porque nós temos condições de saúde. Alguma coisa o seu corpo tem que promove uma saúde mais longeva. E isso já são as escolhas que você vai fazendo pelo seu caminho. O exercício, a boa alimentação, a regularidade do sono, que é fundamental. Quando você vai ajustando todos os detalhes que desenvolvem saúde, você vai escolher um caminho mais adequado para a sua senectude. Você comentou sobre escolhas. É como se cada mínima escolha interferisse nesse processo, Luciane? Sim, as nossas escolhas são fundamentais nesse caminho. Então, o caminho existe. E hoje, as informações estão a todo tempo. Elas caem no nosso colo. O que vai fazer o indivíduo diferente do outro? As escolhas. E o caminho que eu desejo seguir. E isso eu coloco para tudo, não só para atividade física, mas para tudo. Qualidade de vida, viver uma forma melhor. Todo esse contexto vai interferir no seu envelhecer. Isso é fundamental. E a característica de envelhecer hoje é diferente. Está mudado. Antigamente você via a fotinho do idoso. Era aquele velhinho com a bengala. Meu tio morreu. Mas tinha 60 anos. Já era um velho. Hoje, eu estou com 59. Na plena atividade física. No meu pleno momento profissional. Por quê? Associa profissão, experiência, porque por mais que você faça cursos, que você evolua, a experiência você não consegue adquirir sem trabalhar ao longo de um tempo. Então,
59, 60, 70. Eu tenho pacientes hoje com 80 anos trabalhando, 70 anos gerenciando empresas. Então, é muito diferente esse envelhecer. E depende da escolha que você fez, do caminho que você está fazendo. E um outro detalhe, hoje na pediatria eles incentivam muito a você colocar alimentação natural, separar os alimentos para a criança se habituar e não comer coisas que não sejam tão interessantes para o corpo. Desde já é interessante também incluir o exercício físico. Então, eu peço para os meus pacientes, que é de uma característica mais velha, que eles vão introduzindo com seus netos ou com seus filhos o exercício físico como a alimentação, porque é uma poupança para a vida futura. Interessante falar, né, Luciane, sobre isso, porque antigamente as crianças elas já praticavam exercício naturalmente no seu dia a dia, de brincar, de correr, pique-esconde, jogar bola, mas a gente está diante de uma geração que não se exercita mais, né? E aí entra um detalhe, né? Como eles não estão se exercitando, e pelo contrário, o estímulo, né, aos jogos, a parte eletrônica, o uso da tela, isso tem gerado muito acomodação. E não vejo criança na rua, mas infelizmente, né, isso é uma realidade que por enquanto não dá para mudar. Sim. Mas a criança não vai para a rua, ela não sobe na árvore, ela não pula corda, ela não anda de bicicleta. Então, o que acaba restando para essa criança? Ficar em casa. De vez em quando dá para brincar com alguma coisa, mas o predomínio é tela. E isso está comprometendo coluna. A gente tem no pescoço a coluna cervical. É uma das partes da coluna. Essa coluna cervical, ela tem que ter uma lordose, é fisiológica, para manter a nossa coluna mais resistente. Porque ela segura o peso da cabeça e tem que sustentar isso. E é muito forte. O que está acontecendo? Você, com o uso do celular, a cabeça tem ficado para baixo, para baixo. Eu pego os meus pacientes hoje com inversão de curva. Ou o pescoço está totalmente reto, ou tem uma cifose, uma inversão da curva. Então, isso está chamando muita atenção. E desde novinhos? Assim? Adolescentes. Adolescentes. Que já estão há anos nas telas. Porque o jovem, ele tem uma modificação da estrutura da coluna e à medida que ele vai se desenvolvendo, essa coluna vai realmente se formando e adquirindo a posição fisiológica de 4 curvaturas. Nós somos 4. E essa resistência da coluna, tem até uma formulazinha, é número de curvaturas ao quadrado mais 1. Então, se você tem as curvaturas fisiológicas todas no seu corpo, você está com uma resistência excelente na sua coluna. Então, a chance de problemas futuros fica reduzido. Quando você tem essa inversão, que tem acontecido frequentemente na cervical, que fica retificada ou com inversão, você já reduz uma resistência. E junto a isso, uma lordose, né, que está se apagando, uma cabeça que está inclinando para frente, já entra em cifose, que é o corcunda. Entende? E aí vai gerando. Então, você já perdeu uma, acentuou outra e vai repercutir nas que estão embaixo. Isso a gente falando de gente muito nova. Imagina a consequência disso para esse processo, né? Adolescente. Tem coisas que são irreversíveis. Alarmante. Sim. É alarmante. Porque realmente... E aí, como você tinha me perguntado, a criança, o jovem, ficando em casa, ele não está estimulando essa parte de curvatura. Sim. E isso vai ser comprometedor. E depois, né? Como é que recupera? Tem como recuperar? Se for atendido a tempo, tem.
Mas quando essa situação fica fixada, aí você não consegue recuperar. Mas com o trabalho da fisioterapia e do exercício físico, você consegue conter. Entende? Então, não agravar já é resultado, já é positivo. E aí eu falo a mesma coisa dos 50 a mais. Algumas pessoas chegam para mim e falam, mas eu nunca fiz atividade física. Eu odeio fazer exercício. Eu não gosto de suar. Eu ouço muito isso. Eu não gosto de sentir meu cabelo molhado de suor. E aí eu falo, ainda há tempo de fazer mudanças para o seu envelhecimento. Sim. E segundo a Ana Cláudia Quintana, que escreve muito sobre a velhice, o envelhecer, né? Ela coloca que nós temos que ser velhos fáceis de serem carregados. A gente tem que ser mala fácil de ser carregada. Sim. E isso é proporcionado pelo seu exercício, pelo movimento, por mudar um comportamento do idoso velhinho, curvado e que fica sentado no sofá ou na cadeira de balanço. Queria entrar nessa próxima pergunta. A gente falando agora, nesse começo sobre crianças, adolescentes, fiquei bastante preocupada, né, com esses dados que você trouxe, que realmente às vezes passa despercebido para a gente. A gente se preocupa com a exposição a telas com problemas psicológicos, né, problemas no desenvolvimento na escola, mas se esquece da questão, né, do corpo, estrutural do corpo. Então, assim, realmente é um alerta que você trouxe aqui. E agora falando para as pessoas que já estão na fase dos 50, então, como você disse, aquelas que chegam lá de uma forma assim, sedentárias, eu até queria puxar por outro lado. As pessoas acabam te procurando quando já estão com problema, né? Geralmente não é para prevenção. E aí, quando chega lá, né, com o problema já, tem como ainda começar do zero? E outra coisa que em seguida eu gostaria que você comentasse. Seria ideal procurar antes do problema? Por que as pessoas não procuram um fisioterapeuta, por exemplo, antes, para uma educação? Tem uma historinha, né? Um chavão comum, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Né? Então, para você, sempre pela dor. Tem sempre o componente da dor, isso, né? E principalmente a característica do meu trabalho e da clínica, que é trabalhar com a dor crônica. Então, isso... E o fato de eu ter sido ex-jogadora, de eu ter sequelas na minha coluna, também fazem com que as pessoas procurem quando já existe algum problema. Até pela experiência dos meus tratamentos, né, de tudo que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos. Mas o interessante é o trabalho preventivo. Sim. Isso eu falo o tempo todo. Então, o trabalho preventivo é o ideal. Não espera ficar com a dor. Não espera desenvolver um problema. Começa a se movimentar. Qualquer movimento é bom. Qualquer. Pode ser uma caminhada pelo... Olha o que nós temos aqui em Londrina. Londrina é abençoada. Verdade. Por esses lagos, né? Pela área verde que tem aqui. Sim. Eu não encontro muito isso em Ribeirão, né? E aqui é fantástico. É muito incentivadora a parte física. Sim. E tem que começar. Mas então eu vou me organizar, eu vou comprar a roupa adequada para ir para a academia. Não. Começa andando. O tempo é agora. Eu não fiz lá atrás. Então agora, será que eu vou conseguir fazer? Agora é o seu tempo. E é o tempo da sua mudança. E é fundamental ter uma escolha saudável. E o detalhe, né? Se a gente está envelhecendo, é porque nós não morremos cedo. Entendeu? Sim. Se o envelhecimento acontece de forma natural, fisiológica, porque todos nós vamos envelhecer. E a gente aceitar isso como algo do processo de vida é fantástico. Mas a gente tem que viver com qualidade de vida. Tem que ser um idoso saudável, um idoso que produz, que desenvolve atividades.
Isso é importante. Uhum. Bom, trazendo para o contexto dos profissionais aqui do sindicato, né? A gente sabe que professoras, muitas encaram jornadas de trabalho exaustivas, né? Conheço professores que trabalham de manhã, tarde e noite. E eu até comento com elas que horas que você vive, né? Porque não sobra tempo. E como essas pessoas fariam para esse mexer, esse que você tem dito, assim, você tem uma ideia, uma orientação para profissionais que trabalham bastante como as nossas professoras? Ó, uma orientação da Organização Mundial de Saúde é você desenvolver 180 minutos semanais de exercício. Então, 180 minutos em 7 dias vai dar uma média de 28, né? Vamos falar 6 dias, 30 minutos. Se você fizer uma caminhada de 30 minutos todos os dias da semana, de segunda a sexta, nem vamos incluir o sábado e domingo, de segunda a sexta, você já é um indivíduo ativo. Você já é considerado um indivíduo ativo. E quando você faz isso, então, os professores, alguns ficam muito em pé, Sim. outros ficam muito sentados, dependendo da atividade que eles estão desenvolvendo. Essa combinação, ou muito em pé ou muito sentado, vai causar problemas no nosso corpo. Tem problemas circulatórios, começa a desenvolver edema em membros inferiores, começa a vir as dores em coluna, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. O nosso corpo foi feito para o movimento. Pessoas que estão usando muito o computador, mesmo dentro do sindicato, que fica o tempo todo no computador. Existe uma fáscia, que é aquela pelezinha que reveste o nosso corpo inteiro, que está relacionado aos olhos. E se o indivíduo mantém por longos períodos esse olhar fixo na tela, ele vai desenvolver, com certeza, uma tensão cervical ou uma dor de cabeça. Aí, minhas orientações, fica em pé a cada 1 hora, ou a gente coloca 50 minutos para 10. E fica em pé na frente do seu computador, lendo alguma coisa, se for o caso, e fica na ponta do pé, ponta calcanhar, ponta calcanhar. Movimenta os braços para um lado e para o outro, chacoalha o corpo. Isso já gera uma vibração sobre essa fáscia, que responde muito a esses estímulos, e você faz uma ativação circulatória muito importante e que vai prevenir essas lesões de posições ou em pé ou sentado. Nossa, muito boas essas dicas e dicas fáceis, né? Da gente muito fazer simples. simples em qualquer lugar. E, por exemplo, o que fica muito na tela, né? Então, sair esses 10 minutos, e às vezes eu falo assim, ó, vai ao banheiro, toma água, né? Sai, né, com esse olhar para outras coisas. Sim. E depois faz uma respiração e desenha o sinal do mais com os olhos. Olha. Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Movimentar até os olhos. É exercício, o olho é músculo. Muito bacana. Então, você vai mudar focos, né? Você vai ter situações diferentes. Eu oriento pessoas que ficam muito tempo no computador, movimenta e faz o exercício dos olhos. Ótimo. Para poder ajudar. E em relação ao sono, eu vi que ali em um momento você já comentou sobre o sono. Muito é dito, né, que boa parte da nossa vida a gente passa dormindo. Como é que a gente pode manter a qualidade do sono após os 50 e antes também? Primeira coisa, para você ter qualidade do sono, é você desenvolver a higiene do sono. Então, tem várias dicas para você iniciar e promover um relaxamento físico, mental, respiratório, para você entrar no sono. O 50 a mais, principalmente as mulheres, vão sofrer muito disso por causa da menopausa. Então, há mudanças hormonais. E essa mudança hormonal vai gerar uma consequência.
E a consequência direta, muitas vezes, é no sono. O que precisa ser feito? Exercício físico, eu vou parecer assim redundante nos meus comentários. Exercício físico, muita alimentação adequada para o seu padrão de vida. Então, é um indivíduo que é muito ativo, ele vai ingerir mais calorias. Tudo bem, mas principalmente ingerir proteína para poder gerar músculo. Porque todo esse período vai acontecendo perda muscular natural, chamado de sarcopenia. Então, vocês vão ouvir muito isso, porque está sendo muito falado. E aí, o que precisa desenvolver nesse período? Força, músculo. Quando você faz o exercício físico, quando você toma água adequada, volumes adequados de água o dia inteiro, fracionado, e não 1 litro. De uma vez não adianta. Não. Então, tem que ser fracionado. Você começa a higiene do sono aí. Então, é o dia todo. Sim. Nossa, interessante. Você já começa a melhorar o seu sono. Evitar café no final da tarde. Evitar estímulos grandes no final da tarde. Então, eu adoro café. Minha irmã é produtora de café. Então, o que a gente dá a dica, né? Toma café de manhã e vai, no máximo, até depois do almoço, aquela xicrinha básica de café. Depois para você ter qualidade do sono. 9h da noite, minha dica para todo mundo. Sai do celular, sai da tela. Desliga tudo. Sai, mas é verdadeiro mesmo, tá? Sai e vai fazer alguns alongamentos. Exercícios simples. Movimentar, já vem de novo o mais, tá? Fazer o sinal do mais com a ponta do nariz. E já aproveita e faz o olho para um lado e para o outro. E já vai fazendo esse detalhe com o olho. Alonga seus braços, faz aquela flexão de dobrar o corpo para frente e, de preferência, a pontinha do dedo tocar o chão. Então, esse é mais um teste que é importante fazer para a qualidade das nossas articulações. Mas falando do sono, todas essas repercussões aí que você está atuando durante o seu dia vai interferir na qualidade do sono. Os 50 a mais dorme menos. É natural, é fisiológico. Porque à medida que a gente envelhece, nosso metabolismo também envelhece. Então, a necessidade do sono vai ficando menor. Por que a criança dorme 12 horas seguidas? Porque ela tem um metabolismo altíssimo, né? Está em processo de mudança celular o tempo todo. A criança precisa de 10 a 12 horas de sono. E à medida que vai crescendo, passando pela adolescência, os hormônios vão vindo, as coisas vão mudando. O ideal, 8 horas de sono. Para todos? Para todos. Padrão básico, 8 horas de sono. Mas por que tem que ser assim? Vou dar só um exemplo que é da minha área, porque tem cada parte do nosso corpo tem um objetivo de dormir 8 horas, tá? Mas a coluna, entre cada ossinho, são 33 ossinhos, tá? Sim. Entre um e o outro tem um amortecedor. Sim. Esse amortecedor é como se fosse uma gelatina que envolve todo o espaço entre uma vértebra e a outra. E nessa gelatina tem líquido. E durante o dia, pela ação da gravidade, a gente vai perdendo o líquido desse disco. Quando a gente dorme, e principalmente 8 horas de sono, sem levantar para fazer xixi, mantendo o repouso, você reidrata o disco. E ele volta a ser um amortecedor quando você acorda de manhã. Que legal, recompõe. Recompõe. Então, o sono é reparador para todos nós. Numa idade, 12 horas, depois regula para 8 horas, né? Adulto jovem,
e depois 6, 7 horas no idoso, né? Então, isso varia muito de idoso. Tem idoso que já teve problemas, né, anteriores, aí tem dificuldade, aí entra as orientações, né, com geriatra, com neuro, que vão ajudar a melhorar a qualidade do sono. Sim. Mas esses são importantíssimos. Um detalhe, você disse que antes de dormir fazer um alongamento é interessante. E ao acordar, seria bom esse mesmo exercício? Acordar é espreguiçar. E aí pensa que você... Sabe quando o nosso pijama, ele não amanhece tudo meio, meio enrugado, meio amassado? Vamos pensar que o nosso corpo acorda também assim. O espreguiçar, esticar, né? O respirar, dar o apoio no seu externo e fazer uma expiração prolongada. Então, tem aqueles filmes que às vezes a gente assiste, né? Que aí a pessoa acorda, tudo bem, maquiada, né? Arrumada, mas estica, faz aquele alongamento simples e básico. Olha o gato, o cachorro. Minha cachorra, quando eu saio, ela, a primeira coisa, ela espreguiça. Depois ela sai andando. Mas o primeiro momento é espreguiçar. Sim. Sobre articulações, né? Eu sei que é um problema bem recorrente a pessoas de 50 anos mais. Quais são aí as suas orientações em relação a isso? Bom, as articulações, elas são a nossa engrenagem. Sim. É uma engrenagem. Ligamentos, tendões dos músculos fazem fixação dessas articulações. E quanto mais essas articulações são flexíveis e móveis, melhor é a qualidade do nosso movimento. E melhor é a qualidade da articulação. O que acontece, né, que é comum? Vai perdendo o músculo. Indivíduos sedentários, indivíduos com baixa massa muscular, no momento que exige uma contração, eles desenvolvem mais um movimento articular do que muscular. E aí começa o processo degenerativo de uma articulação. Aí é 50 a mais? Não. Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. O desenvolvimento muscular, ele tem que ser uma sequência. E quando você desenvolve músculos na sua fase de formação, esses músculos têm maior capacidade de se adaptar ao movimento e desenvolver hipertrofia mais rápido. O importante é começar essa atividade física desde cedo. Isso vai... mas está forçando as articulações, eu estou fazendo movimento. Se for um movimento orientado, adequado e a carga adequada, você vai estar preservando. Isso é importante. A gente não tem ouvido muito falar, está vindo muito essas informações, o idoso precisa da força muscular das pernas. Sim, não o idoso. Todos nós precisamos da força muscular. Mas por que bate nesse ponto do idoso? Porque o idoso que perde massa muscular, ele começa a ficar mais sentado. Ele diminui os estímulos da vida dele. E quanto mais dependente ele se torna, maior é o comprometimento dele a nível mental, a nível emocional. Aí vem a depressão. Exatamente. Então, o que é essa força muscular das pernas? É a força que te leva para onde você quer ir. Isso é importante. O que adianta você ter uma poupança? Minha filha é endocrinologista, né? E ela fala muito sobre a poupança dos ossos, que a gente tem que ter um banco de ossos para a nossa vida futura. E isso depende de alimentação correta. Sim. E aí, eu sempre venho com essa ideia. O que adianta você poupar dinheiro, poupar várias coisas da sua vida cotidiana, sendo que no momento que você mais poderia aproveitar ou usufruir, você não consegue, porque você está incapacitado. Está fraco.
dependente, né? E aí não vai poder. É uma coisa para a gente pensar muito, porque isso realmente mexe. E acontece, a gente pode observar exemplos e ver o que a gente não deve e o que a gente deve fazer. São né? as escolhas. Muito interessante. E agora, sobre dores, né? A gente já comentou sobre dores, né? Dores comuns dos 50 a mais, até tá aqui para mim, né? Que são dores nas costas, eu acredito, não sei, né? Sou leiga no assunto, mas acho que é uma das principais ou a campeã. No ciático e na mandíbula. É comum essas dores após os 50? Só para vocês, né, terem uma ideia, segundo a OMS, 98% da população mundial tem ou terá uma dor nas costas. Nossa! 98%. O que fizeram esses 2%, então? Ou nasceram com uma genética muito boa, mas é um dado muito significativo, né? E o que acontece? Por que isso, né? E agora eu vejo assim que há uma tendência a ter uma piora por causa do sedentarismo. Por a gente ter tudo na mão. Eu sou de uma época que não tinha o controle remoto. Então, a gente precisava levantar para mudar o canal. Né, da televisão. Tinha a manivelinha para descer o vidro do carro. Olha a quantidade de automatização que está tendo hoje. É verdade. A cortina, acender a luz, coisas... Tem aspirador robô que a pessoa não precisa nem limpar a casa mais. Então, assim, é meio assustador, né? Mas o que nós temos que fazer? Essa história também de falar assim, na minha época, no meu tempo, isso não traz nada para gente, né? Não acrescenta. O que nós temos que fazer? O tempo é agora. O tempo que nós temos é esse. Porque o passado foi e o futuro a gente não sabe. Então, qual é o tempo de começar ou fazer algo para mudar o seu corpo? É agora. Como se contorna uma dor na coluna? Com exercício, com movimento. Isso vai gerar uma situação melhor em termos de postura, em termos de mobilidade, em termos de preservar as articulações. Dor nas costas é muito comum. É comum. Eu tenho pacientes dentro da clínica que começaram um trabalho até mais velhos e hoje chegam e falam para mim, não sinto mais nada. Há essa possibilidade? Há. Eu sou sequelada do vôlei, então eu tenho lesões na minha coluna. Talvez se eu não tivesse tido todo esse estudo e essa minha dedicação com a equipe que eu tenho na clínica, eu não conseguisse trabalhar pelo tipo de lesão. E eu trabalho. E eu desenvolvo o meu trabalho, que eu amo muito e que eu vejo resultado todo dia, após sessão. Seja pelo RPG, do método Sochá, seja na técnica do Moviflow, que trabalha as mobilidades e a fáscia, seja pelo Pilates, seja pelo condicionamento físico. Então, há muitos recursos para melhorar a sua dor nas costas. E, às vezes, o que fica muito comum nas pessoas, dor de ciático, né? Ciático é o nervo mais grosso do nosso corpo. Ele é comparado ao nosso dedinho. Então, é um nervo muito grosso. Sim. Mas, o que acontece? Por que ele ficou tão comum? Por ser muito desenvolvido e por ele estar numa posição no nosso corpo que sai da coluna lombar, passa por região de glúteo, desce pela coxa, panturrilha e pé. É um trajeto longo. E, de repente, nesse trajeto, há uma obstrução, há uma contratura muscular. Vai gerar dor espalhada, que a gente chama de dor irradiada. E isso é comum entre as pessoas. Mas e aí, o que faz? Então, eu tenho um problema grave? Não, não tem. É contornável. Os problemas de coluna, na maioria das vezes, é contornado com terapia manual. A terapia de tração tem um efeito muito positivo. A mobilização de tecido, alongamento,
respiração e depois tonificação, que é a força. Isso trata e cura, muitas vezes, coluna, dependendo do grau que está em termos de lesão. E por que da mandíbula, que você me perguntou? Sim. Por que a mandíbula está sendo um ponto? Porque as pessoas estão tensas. As pessoas vão dormir tensas. E aí elas fazem o quê? Elas apertam. Ah, então vamos pôr a placa miorrelaxante. Aí aperta a placa. A placa também. Quantas pessoas quebram a placa Nossa, dormindo, né? Imagina a tensão, o comum. nível, né? É muita tensão. Então, a ATM é um conjunto de músculos que também está ligado na cervical, Sim. que está ligado no ombro, que está ligado na língua. Então, esse conjunto tem que ser trabalhado e equilibrado em termos de força. Se eu aperto muito, eu vou começar a ter desgaste dessa articulação. E vem uma artrose precoce. Ah, como faz? Um simples movimento de pegar a polpa digital, colocar por dentro da boca e fazer um movimento de massagear. Na bochecha? Na bochecha, por dentro. Esse simples movimento, como se você tivesse uma tinta e você quer pintar por dentro toda a sua bochecha. De um lado e depois do outro. A mão sempre contralateral. E massagear. Isso já vai te dar muito alívio. Nossa. A terapia manual, o toque, ajuda a melhorar muito. É a forma rápida de responder a um alívio, né? A ter um alívio momentâneo. Então, o toque, a terapia manual, auxilia em muito. E depois, as correções. Sim. Eu gostaria que você explicasse agora, Luciane, sobre, então, o Pilates, o método MoveFlow e o RPG Souchard. É Souchard. Eu gostaria que você falasse brevemente assim, um pouquinho sobre cada um, como é que funciona. O RPG foi o meu divisor de águas, tá? Na formação. É um método que mudou muito a minha visão e mudou, inclusive, a minha vida, em termos de dor. O RPG trabalha com mobilização das vértebras, com bastante correção postural e utiliza principalmente tração, justamente para reidratar o líquido desses amortecedores da nossa coluna. É um método excelente para correção postural. Excelente. É feito individualmente. Só que depois que você fez uma sequência de tratamento, você passa por uma reintegração dinâmica, que aí a gente faz um trabalho em grupo. É um trabalho preventivo e a longo tempo de correção postural. Sim. O Pilates hoje está bem, né? Está na crista da onda aí, né? Então, você pode usar tanto os aparelhos quanto o solo. Aí fica a minha dica. Se você é um indivíduo muito encurtado, que você tem muita retração, sou todo duro, meu nervo é duro, não é nervo, é músculo, tá? Então é tudo duro. O Pilates aparelho vai te auxiliar muito, porque ele é um facilitador. Você ganha mobilidade e ganha força. Então, ok. Quem é muito alongado ou tem hipermobilidade, muita flexibilidade, eu indico o solo. Porque o solo trabalha com a resistência corporal e não tem risco de você ir para um movimento articular passar da amplitude normal fisiológica daquela articulação, que é um detalhe que eu considero muito importante. Isso, Pilates solo tem a indicação. Os dois têm indicação. E os dois vão desenvolver fortalecimento muscular e ganho de amplitude. Os dois. E o MoveFlow é um trabalho em grupo ou individual, que utiliza umas bolinhas para o princípio, o foco principal do MoveFlow é trabalho com a fáscia, é fazer o seu corpo deslizar. Você vai ganhando mobilidade através da reidratação da fáscia e do deslizamento das fibras musculares. É extremamente agradável,
é extremamente relaxante e os ganhos são muito rápidos. Então, é um trabalho que também vale a pena experimentar. E o RPG? O RPG do Suchá é o da tração, que eu falei. É o da tração. Da tração manual e depois tem a reintegração dinâmica. Nossa, muito bacana. Ouvindo você falar, dá até vontade Que bom. de fazer, de de fazer essas coisas. Em sua clínica, criada já há 37 anos, nossa, bastante tempo, qual o tipo de problema mais comum entre os frequentadores? Seriam as dores nas costas mesmo? São as dores crônicas, mas aí pode ser tanto na coluna, quanto na ATM, quanto na dor de cabeça, ou quadril e joelhos, quer dizer. É tudo. É tudo, porque o corpo é uma estrutura única. O corpo é revestido por toda essa fáscia. Quando um ponto dá um problema, é como se estivesse jogando uma pedrinha no lago, não formam ondas que vão sendo desencadeadas. Uma lesão articular, por exemplo, no cotovelo, vai gerar alteração no punho e no seu ombro. Por consequências. Tudo interligado, né? É porque o corpo é muito sábio. Sim. E aí ele vai poupar o cotovelo que está machucado e vai fazer várias adaptações que são um falso conforto para você sair do problema. E o seu corpo começa a se adaptar do jeito que dá para aliviar a dor. É um mecanismo de defesa importante para nós. Só que é um falso conforto. E às vezes a pessoa vai nessa ideia e vai prolongando, não vai atrás do tratamento. E fica. E aí começa a ter consequências em várias partes do corpo. Mas não é ali a causa do problema. A causa está lá atrás. E aí não trata a causa, não resolve o problema. Isso. É esse ponto que eu abordo muito com os problemas de coluna. Tem que interferir na causa. No início também, né? Não deixar ficar ali medicando e tentando tampar o sol, né? Exato. Porque senão vai piorar. Porque piora. Se você não desenvolver a correção, você vai evoluir para consequências. E longe. Eu, jogando vôlei, fiz uma entorse de tornozelo. Quando eu fui fazer isso eu tinha 14 anos. Quando eu fiz o curso com o Felipe Suchá, eu fiz uma postura do RPG, que é trabalhada em postura, que na hora desencadeou a dor no pé. Anos depois? Muitos anos depois. Olha! E aí eu entendi a relação do tornozelo com o joelho e com o quadril. E a lesão da coluna lombar. É assim. As coisas andam, né? Sim. As lesões andam. Acidentes traumáticos, né? Mecânicos, eu estou dizendo, desaliam o nosso corpo. E qualquer acidente mecânico gera um impacto no corpo. E esse impacto vai ter consequência. Por então, isso tem que ajustar. Tem que tratar. Tem que tratar. Tem que cuidar. Bom, para encerrar, os suplementos, eles podem ajudar a manter a vitalidade após os 50? Existem vários suplementos, não é minha área, né? Então eu não tenho autorização e nem capacidade técnica para falar sobre os suplementos. Mas eu vou falar que está muito em moda, que é a creatina. Sim. Por que a creatina é importante? Porque ela vai ajudar a desenvolver músculo. Ela vai ajudar a formar músculo. Nossa, eu vou tomar creatina o dia inteiro. Vai perder dinheiro, vai sobrecarregar o corpo para eliminar, porque não vai ter o efeito. Doses pequenas de creatina vão auxiliar na formação do músculo. É assim? Toque mágico? Não. É a creatina mais o exercício. Aí desenvolve o músculo. Tudo bate no movimento, na alimentação. Tem que ingerir proteína, tem que ingerir esses suplementos. Então, principalmente idoso. A minha mãe tem um suplemento.
Ela toma creatina. Toma, não creatina, ela toma outro tipo de suplemento. Então, esses suplementos auxiliam, né? Eles dão uma sustentação melhor para quem está tendo perdas. Mas só vai ter sucesso com se exercício. Movimentar. A sua mãe, uma dúvida, ela se movimenta, ela faz algum tipo de exercício? Ela faz fisioterapia motora 2 vezes por semana. E nos finais de semana, ela usa um andador. E ela anda por tudo com o andador. Ai, gente, que legal. Por tudo. Independente nesse andar. Mas tem que ter um auxílio, um apoio, Sim. né? Mas independente. Mas ela está seguindo suas orientações, sim, então. Sim, sempre. Olha, eu queria te agradecer, né, o nosso bate-papo. Acredito, assim, que foi enriquecedor para quem está nos acompanhando. Muito obrigada. Serviu para mim muitas coisas, com certeza. Teria muito mais ainda para a gente falar, né, sobre, mas eu acredito que ficou para uma parte 2, né, o nosso bate-papo. Com certeza, fico à disposição para a gente fazer esse bate-papo de novo com outras, né, demandas. E é lógico que falando sobre isso, aborda muitos assuntos, né? Então, vem muitas coisas interessantes para se discutir. Fico à disposição. Então, tá bom. Se eu puder auxiliar, estou à disposição de vocês. Ótimo, parabéns, então, pela sua carreira de sucesso, né? Pela sua história dentro aí da docência, dentro da profissão, como atleta, enfim. Que com certeza dá para ver que você é muito bem sucedida naquilo que você escolheu fazer. Eu acho que foi a escolha correta lá atrás. Acho que sim, acho que sim. Parabéns, tá? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Simprocast. Voltamos logo mais com outros assuntos. Obrigada pela sua audiência. Se gostou, manda o link desse vídeo para os seus amigos e parentes. Muito obrigada e até mais.